Bom, então vamos lá. Bom dia novamente. Vamos iniciar aqui a nossa aula 6. Eu acho que eu parei na aula passada, nesse exemplo aqui, né? Me corrijam se eu estiver enganado. É porque eu lembro que eu fiz esse exemplo para uma turma e não fiz para outra. Não lembro se foi a da tarde ou foi a da manhã. Eu fiz esse daqui para vocês? Fez. Fiz? Assim, você deixou, tipo, como exercício a próxima aula, pra gente discutir. Ah, certo. E vocês conseguiram fazer? Quem Se não me conseguiu? engano, ela é descontínua em x igual a zero, né? Aí não pode existir esse intervalo aí na integral. Isso, exatamente, exatamente. Ela é descontínua no zero, então você não consegue aplicar o teorema fundamental do cálculo direto. E ainda a gente fez uma observação que se você aplica o teorema fundamental do cálculo direto aqui, você vai ter uma integral negativa. Mas você tem que se lembrar daquela propriedade. Função 1 sobre x ao quadrado é uma função positiva. Integral de função positiva dá positiva. E daí como pode? De um lado essa integral vai ser negativa e de outro lado ela vai ser positiva. Tem uma coisa errada. O que está errado? É que o teorema fundamental do cálculo não se aplica para essa função. Muito bem, então esse aqui foi feito. Agora eu quero chamar a atenção para outro. Esse aqui eu acho que não fiz na aula passada. Seja f de x uma função do seguinte modo. Ela é x quando x é maior do que zero e ela é cosseno de x quando x é menor ou igual a zero. Aí, novamente, eu peço para vocês, calcule a integral de menos 1 a 1 de f de x dx. Aí você olha essa função e você fala, primeira coisa, quando é que eu sei que existe a integral? Quando a função é contínua. Essa função aqui é contínua? Alguém pode É, me dizer? eu acho que sim, o cosseno é de 0 a 1, né? De menos 1 a 1. Cosseno de zero é quanto? É 1, né? E a função identidade x no zero dá quanto? Dá zero. Ah, Ela não é contínua. Por que ela não é contínua? Pois, daí você vai lá e vamos fazer. Pois o limite de x indo a zero pela esquerda da minha f de x vai ser o limite de x indo a zero pela esquerda do cosseno. O limite do cosseno dá 1. E o limite de x indo a zero à direita é o limite do x, que dá zero. Por causa dessas duas coisas, eu tenho que não vai existir o limite da minha função f. Se não existe o limite, então a função não é contínua no zero. Aí você fala, então, então essa integral não existe. Calma. Tem um modo de eu calcular a integral de algumas funções, mesmo quando elas não são contínuas. Tá bom? Para calcular o limite dessas funções, para calcular, desculpa, a integral dessas funções que não são contínuas, eu preciso de um resultado, que é o que eu vou colocar aqui, resultado. Qual é o resultado? O resultado é o seguinte: se eu pegar uma função f que é integrável em AB e f é igual a g, exceto por uma quantidade finita de pontos, e eu tenho que a minha função gf, digamos, é integrável,
Então, a g também vai ser integrável. E, além disso, a integral da g é igual exatamente à integral da f. Olha só, a minha função f é igual a g, exceto por uma quantidade finita de pontos. Então, a integral vai ser a mesma. Vou fazer um desenho só para vocês visualizarem o que eu estou falando aqui, ó. Por exemplo, digamos que... era para ter ficado reto, estava no geométrico aqui. Vamos dizer que aqui a minha função f é essa daqui, por exemplo. Essa aqui é a minha função f. E eu vou desenhar agora a minha função g. A minha função g é exatamente igual a f, só que eu vou tirar alguns pontos. Esse e esse, por exemplo. Nesse ponto aqui, digamos que a minha função está aqui. Nesse ponto aqui, minha função vale isso. Nesse ponto aqui, a minha função vale isso. Então, observa que a minha função f é igual à função g, exceto numa quantidade finita de pontos. E a integral delas é a mesma. Aí você pode interpretar o seguinte. O que é a integral, né? Principalmente de função positiva. Integral de função positiva é a área dessa região. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou estar fazendo a área dessa região aqui, depois a área dessa região aqui, depois dessa daqui, depois dessa daqui. Ou seja, eu vou estar tirando aqui, retas. Vou estar tirando essa reta e essa reta. E do mesmo jeito que reta tem área nula, ou seja, mudar uma reta de uma figura não muda nada na área, eu tirar um ponto, ou mudar um ponto de um gráfico para o outro, não vai mudar nada na integral. Por isso, a gente costuma dizer que a integral ela não enxerga pontos, certo? Ou, melhor dizendo, a integral não enxerga a quantidade finita de pontos. Finita. Muito bem. Agora vamos voltar no nosso exemplo acima. Como que eu vou fazer para calcular essa integral? Aí a gente vai lá. Vou copiar só a função só para a gente ter ela em mente. Então vamos voltar nessa função aqui. Voltando no exemplo. Então, eu quero calcular a integral dessa função aqui, integral de menos 1 a 1 do f de x dx. O que eu vou fazer para calcular essa integral? Eu vou fazer assim, ó. Integral, solução. É muito fácil. Eu faço assim, integral de menos 1 até 1 do f de x dx. Aí eu olho o seguinte, essa função aqui, a f, ela é x quando ela é maior do que zero e é cosseno quando é menor do que zero. Então, eu vou separar em duas regiões. Uma do menos 1 até o zero e a outra é do 0 até 1. Aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui, a minha função f de x, quando o x é menor ou igual a zero, que é exatamente onde está morando essa f, do menos 1 até o zero, a minha função é menor ou igual a x, a f é o cosseno. Então, eu só vou substituir aqui. Opa, cosseno. Agora, na outra, eu vou substituir também, mas eu vou substituir com cuidado, usando o resultado. Como que eu vou usar o resultado?
eu uso o resultado do seguinte jeito. A minha f, ela é igual à função x nesse intervalo do 0 até 1? Alguém pode me dizer? A f é igual a x no intervalo de 0 até 1? O que vocês acham? É, exceto pelo zero. Por que exceto pelo zero? Porque no zero eu sou cosseno. Não sou x no zero. Certo? Porque eu sou x apenas quando x é estritamente maior do que zero. Só que é o seguinte, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a f de x é igual a x no intervalo 0, 1, exceto pelo ponto x igual a zero. Mas o resultado me diz que se só muda, se a diferença só ocorre em um ponto, então tudo bem. A integral não enxerga pontos. Aí eu vou lá e termino. Então, esse cara aqui vai ser... Bom, primitiva do cosseno, né? Já vimos o teorema fundamental do cálculo. Quem é que derivando da cosseno? É o seno. Então, aqui vai ser seno de x, do menos 1 até o zero, mais a primitiva do x, x ao quadrado sobre 2. A partir de agora, vocês vão reparar que eu vou usar o teorema fundamental mais rápido, tá? Então, vai ser o seno de 0 menos o seno do menos 1, mais 1 sobre 2 menos o zero. Ou seja, seno de 0 dá 0, esse bichinho aqui então vai dar meio menos seno de menos 1. E acabou. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Ô, professor, Diga. não coloca o C não, então, né? Oi? Então não coloca o C não, da constante. C? Não. Não, por que C? Quando a gente não integra, não tem que colocar o mais C? Não. Eu falei isso? É da primitiva. Ah, tá, entendi. O que acontece é assim. Exato, exato. O que acontece é assim, dado uma função f, existe uma primitiva f grande? Existe. Quem são todas as primitivas da fzinha? São as f grande mais uma constante. Só que quando eu aplico o teorema fundamental do cálculo, eu posso escolher a primitiva que eu quiser. No caso, você tem razão. Uma outra primitiva do cosseno é o seno mais 1, é o seno mais 2, ou o seno mais 3, o seno mais π, o seno mais qualquer constante. Todas elas são primitivas do cosseno. Só que eu posso escolher a primitiva que eu quiser. E nesse caso, eu escolhi a primitiva que eu escolhi do cosseno foi o seno. A primitiva que eu escolhi do x é o x ao quadrado sobre 2. Entendi, obrigado. Por nada. Muito bem. Muito bem. Bom, então vamos lá. Agora, eu fiquei um pouco, para falar a verdade, desconfiado quando você falou, por causa do seguinte. Porque eu achei que você já tivesse lido integral indefinida, ou que eu já tivesse falado de integral indefinida. E na integral indefinida, sim, vai aparecer aquele mais c. E eu já vou alertar uma coisa para vocês, vou dizer uma coisa para vocês. Eu só estou falando de integral indefinida porque o livro faz, porque um monte de gente faz, mas eu, Renan, não gosto. Eu acho que isso confunde o aluno. Principalmente nessas questões de, por que não colocou um mais C? Tá? Então, eu acho que confunde o aluno, mas eu vou tentar fazer aqui de uma maneira que não confundam vocês, tá? Mas a gente só vai provavelmente falar de integral indefinida hoje, tá? Muito bem. Nesse comecinho da aula também só. Depois eu não quero mais falar disso. Vamos só nos lembrar, antes de falar da integral indefinida, vamos lembrar do teorema fundamental do cálculo, parte 2. O que o teorema fundamental do cálculo, parte 2, nos diz? Ele nos diz que se eu tenho uma função f que é contínua em AB, e a f zona
é primitiva de f. A primitiva pode ser no aberto, tá? É primitiva de f em AB, mas a primitiva também tem que ser contínua. Deixa eu escrever melhor isso daqui. Não gostei da escrita. Não gostei da escrita. Se Fzinha e Fzona são contínuas em AB, e Fzona é primitiva de Fzinha em AB, aberto, isso quer dizer, né, que a F' de x é igual a F de x para todo x pertencente ao intervalo aberto AB. Então, a integral de A até B de f de x é igual a f zona de B menos f zona de A, certo? Esse daqui é o teorema fundamental do cálculo, parte 2, que nós vimos na aula passada. Ele é uma... Daí o pessoal gosta de, por causa disso, dar uma notação para essas primitivas. Por causa do seguinte, você tem que encontrar uma primitiva. O que o teorema fundamental do cálculo, parte 2, te diz? Se eu conhecer a primitiva, então eu sei quem é a integral. Em vista disso, o que o pessoal fala? Então, quando tem uma primitiva, eu vou dar uma notação para isso. Qualquer primitiva, eu estou aqui no curso, geralmente usando a notação. Se eu estou trabalhando com a função fzinha, a primitiva dela é fzona. Mas o mais natural na literatura é, se eu tenho uma função fzinha, então a primitiva dela vai ser o que eu vou escrever agora. Então vamos lá. Em vista do teorema fundamental do cálculo, parte 2, eu vou usar a seguinte notação. Integral f de x dx, observa que aqui não tem limite de integração, certo? Não tem aquele a e o b. Isso daqui é uma notação para uma primitiva da fzinha. Isto é, isso daqui é uma notação para uma função que pega um x e leva em integral de f de x dx. Isso daqui sendo, digamos, um fzão de x. Tal que a derivada dessa função integral é igual a fzinha. Então, nada mais, nada menos é do que o seguinte. Toda vez que você vê escrito essa coisa aqui, que eu já falei para vocês que eu não gosto muito dela, porque confunde as notações. Toda vez que você vê isso daqui, isso aqui é uma notação para uma função. Que função? Qualquer primitiva de f, certo? Então, toda vez que isso está escrito, isso daí está escrito por quê? Ele está falando, estou pegando uma primitiva qualquer da f, certo? Toda vez que você vê isso escrito, quer dizer que o cara do texto está dizendo, estou pegando uma primitiva qualquer da f. Vou colocar alguns exemplos. Exemplo. Se eu escrever integral de x ao quadrado dx, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou pegando uma primitiva do x ao quadrado. Quem são as primitivas do x ao quadrado? São o x ao cubo sobre 3 mais constante. Então, por isso, quando a gente pega aquelas tabelas de integrais no Google, sempre tem um mais c, porque é, na verdade, uma integral indefinida, né?
Para quem Exatamente. não tem os limites. Exatamente. Aquelas tabelas que você vê no Google, sempre, a maioria das vezes, ele está falando de integral indefinida. Bom, aqui eu até tinha escrito mais alguma coisa. Bom, vamos escrever aqui. Pois a derivada desse cara aqui, x ao cubo sobre 3 mais c, é igual a x ao quadrado. Ou seja, é simplesmente porque esse bicho é uma primitiva arbitrária do x ao quadrado. O que quer dizer também é que não existe nenhuma outra função cuja derivada dê x ao quadrado. Só as funções desse tipo. Então, porque é o primeiro exemplo que eu vou escrever isso. Consequentemente, se você criar um conjunto de todas as funções f, tais que f é primitiva da função, digamos, f de x como sendo x ao quadrado, o que você vai obter? Você vai obter as funções x ao cubo sobre 3 mais c, tais que c é uma constante real. Pumba. É isso. Muito bem. Essa, que nem eu falei, mas eu não escrevi, né? Nomenclatura. Essa integral f de x dx é chamada integral indefinida. Certo? E daí tem aquele cuidado que eu falei para vocês, mas ainda não escrevi. Cuidado. Qual que é o cuidado? Cuidado é o seguinte. Isso daqui, ó, a integral definida, digamos, isso daqui é um número. Agora, isso daqui, que é a integral indefinida, é uma função. E é por causa dessa fala que eu prefiro, principalmente nos cursos de cálculo, evitar ao máximo usar a função, a integral indefinida, tá? Por causa dessa diferença. Uma coisa é um número, outra coisa é uma função. Mas as nomenclaturas, elas são muito parecidas. E por isso, para uma pessoa que está vendo a coisa pela primeira vez, pode gerar alguma confusão, tá? Mas espero que vocês não se confundam. Mesmo, por isso que eu estou sendo tão enfático de falar o tempo inteiro. É uma função, é um número, não é integral mesmo. Até por isso que no exemplo passado eu falei, mas por que você está colocando mais C? Tá? Porque eu tenho essa preocupação do aluno não confundir esses dois conceitos. Eu até marquei aqui para eu escrever, mas eu já estou falando tantas vezes que eu não vou escrever, mas eu só vou repetir. Eu, particularmente, não gosto da notação da integral indefinida. Mas eu respeito quem o faz, eu respeito o que está nas ementas, eu respeito o que está nos livros, e por isso que eu estou passando aqui. Muito bem. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, e daí, para eu calcular a integral indefinida, basta eu saber quem é a primitiva. Se K é uma constante, quem é a integral indefinida de K? Quem pode me dizer? O K. O K, derivada de K dá quanto? Verdade, verdade. Derivada de K dá zero, né? Derivada de constante dá zero, então não é o K. E se eu colocar Kx? Quanto que é a derivada de Kx? É o K. É o K. Só que eu estou pegando aqui integral indefinida, então eu preciso colocar todas as primitivas. Então eu coloco mais C. Entendi. E acabou. Aí eu sempre vou colocar aqui, ó, C pertencente aos reais, só para saber que é um C pertencente aos reais.
Muito bem. Agora, B. Próximo. Se eu pegar aqui x elevado a n, antes, só vou fazer uma observação. Seja n diferente do menos 1. Aí, eu vou fazer aqui, integral indefinida de x elevado a n. Quem é que derivando da x elevado a n? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ótimo. Mas é integral indefinida, então tem que fazer Mais o quê? C. Mais C. Tá. Essa aspas aqui é para ser pertencente aos reais, tá? Eu vou fazer isso em todos. Próximo. Quem que é a integral indefinida do exponencial? Aí até aproveito esse momento para lembrar da pergunta da... Foi Simone, né? O que eu preciso saber de cálculo 1? Aqui está um exemplo que você vai estar vendo nitidamente. O que você precisa saber de cálculo 1 no cálculo 2? Saber a derivada das principais funções, para poder fazer essas coisas. Aqui de novo. Quem que é a derivada da exponencial? É o e elevado a x. Isso, mais C. Porque eu estou calculando a integral. Indefinida. Eu pulei um. Eu sempre pulo esse. Eu sempre pulo. Deixa eu colocar aqui para baixo esse daqui. E eu vou colocar o que eu pulei aqui. Eu fiz acima para n diferente de 1. Por quê? Porque o 1 sobre x, como vocês já viram, ele é um pouco mais delicado. Ele é ln do módulo de x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter como estava e vou botar esse aqui para cá e vou fazer uma observação dele. A observação que eu quero fazer é o seguinte. Você olha isso daqui e você fala, mas espera aí, Renan. Na aula de primitiva, você falou para mim que no 1 sobre x, a primitiva mais geral, eu tinha que tomar cuidado, porque eu poderia colocar uma constante diferente quando o x era positivo e outra constante quando o x é negativo. E aqui você não está falando isso. Por quê? Esse cara aqui, quando eu falo, tem também essa sacada. Quando eu falo de primitiva, quando eu falo de integral indefinida, eu estou falando nos intervalos aonde a função é contínua. Ou seja, isso daqui acontece em menos infinito até zero. Ou em zero até mais infinito. Joia. Esse aqui ficou sendo C mesmo. Esse aqui é o D. No final dos exemplos, eu vou colocar mais uma observação sobre esse detalhe que eu falei, tá? Não se preocupem. Esse é D, E. Agora, a integral indefinida do seno. Quem é que derivando da seno? O menos cosseno. Menos cosseno. Aí é integral indefinida, então eu coloco mais C. Vamos lá. Agora eu quero outra pessoa responder, hein, pessoal? Só tem uma pessoa falando. E se eu pegar o cosseno? Quem é que derivando dá o cosseno? É o seno. É o seno. Aí eu coloco mais C. Mas foi o mesmo colega que falou. Os outros também podem participar, por favor. FG. E se eu pego aqui, perceba, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a tabelinha que vocês construíram lá no cálculo 1 das derivadas e estou fazendo o contrário. É só isso. Você tinha lá, essa é a função, então essa é a derivada da função. Agora o que eu estou fazendo? Eu só estou invertendo a ordem dessa tabelinha e colocando um mais C.
Ah, agora o seno ao quadrado. Seno não, secante. Secante ao quadrado. Quem é que derivando da secante ao quadrado? É a tangente. Bom. Depois, quem é que derivando da a cossecante ao quadrado? É menos cotangente. Depois, quem é que dá a secante? Secante vezes tangente, na verdade. Secante vezes tangente é a secante. Depois, só estou completando a tabelinha que vocês geralmente veem no cálculo 1. A cossecante vezes a cotangente é a menos cossecante. E quando eu pegar 1 sobre x ao quadrado mais 1, esse aqui é o arco tangente. Aqui você tem que tomar um cuidado também, porque o arco tangente, a tangente, ela tem um problema, né, na definição dela, a tangente só está definida para ser contínua, você vai pegar ela do menos π sobre 2 ao π sobre 2, tá? Então, só para se lembrar disso. Que isso daqui acontece quando eu estou pensando na tangente do menos π sobre 2 ao π sobre 2. KL. E se for o 1 sobre a raiz quadrada de 1. Todo mundo sabe o que é arco tangente, eu coloquei arco tangente ali, mas agora eu fiquei pensando. Alguém não sabe o que é arco tangente? Todo mundo sabe, né? Muito bem. Se alguém não souber, pode falar. Esse aqui é o arco seno. Porque a derivada, vocês devem ter visto isso, né? Que você vê lá as funções inversas e como calcular a derivada das funções inversas. A tangente, o arco tangente é a inversa da tangente, o arco seno é o inverso do seno, e lá no cálculo 1 você aprende como calcular a derivada dessas funções inversas. LM. A integral do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. E o cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Muito bem. Então é isso. Eu só quero, então, novamente chamar a atenção dessa coisa aqui, ó. Sempre que eu estiver trabalhando com funções que não são contínuas em algum ponto, quando eu falar de integral indefinida, eu estou falando do intervalo, de intervalos aonde ela é contínua. Nesse caso aqui, no exemplo D, essa integral indefinida, ela está escrita dessa maneira, mas você tem que se lembrar, ela está falando isso quando você está trabalhando ou no intervalo de menos infinito até zero, ou no intervalo de zero até mais infinito. O mesmo poderia acontecer, por exemplo, no 1 sobre x ao quadrado, que nós vimos que também tem um problema de descontinuidade. Vamos colocar aqui uma observação. As funções acima são consideradas sempre em cada intervalo que a função f contínua. Vamos fazer mais um exemplo. Você pode se lembrar da vez passada, né? Que a integral
de 1 sobre x ao quadrado é um problemão. Não existe a integral quando eu estou passando no menos 1. Todavia, eu sei que o 1 sobre x ao quadrado é o x elevado a menos 2, e daí, usando aquela regrinha simples, você vê que a primitiva desse cara é o x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c. Mas aqui, de novo, isso daqui é no intervalo que eu não tenho problema de continuidade, ou seja, é no intervalo de menos infinito até zero, ou eu estou trabalhando no intervalo de zero até mais infinito. Nunca passando pelo zero. Muito bem. Bom, algumas propriedades importantes de integrais indefinidas. As mesmas de derivada, de primitiva. São, por exemplo, se eu tenho uma função f, que eu conheço a primitiva dela, e eu multiplico essa função f por uma constante, então a primitiva dessa função vai ser lambda vezes a primitiva da f. Outra propriedade. Se eu tenho duas funções f e g, que eu conheço a primitiva delas, então a primitiva da soma dessas duas funções vai ser a primitiva da f mais a primitiva da g. Certo? Vamos fazer um exemplo agora usando essas propriedades. Se eu pego aqui integral de 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x dx. Opa, deixa eu fechar aqui, só para saber o que está dentro. Pronto. Como que eu vou fazer para calcular esse? Às vezes, eu bato o olho, né? Uma coisa muito grande, e eu tenho uma tabelinha muito fixa, né? Do que eu sei calcular primitivo. O que eu sei calcular? É sempre essas daqui. Sempre essas daqui é o que eu vou usar, certo? Só que daí eu tenho que combinar essas que eu conheço com as propriedades. Por exemplo, eu não sei bater o olho nisso daqui e saber quem é que derivando dá isso. Mas eu sei o seguinte, eu sei que a primitiva da soma é a soma das primitivas. Então eu posso escrever esse cara dessa maneira aqui. Todo mundo concorda que eu posso escrever ele desse jeito? O que eu fiz? A integral da soma é a soma das integrais. É isso que eu fiz. Depois, agora eu vou usar a propriedade de tirar a constante. Agora, o que eu vou fazer? Bom, quem que é a primitiva do x à quarta? É x à quinta sobre 5 mais uma constante c. Como tem duas integrais, eu vou colocar c1. Mais menos 2. Quem é a primitiva do seno ao quadrado? É a tangente. Então, eu vou colocar aqui, tangente de x mais c. C2. Aí, eu vou olhar esses dois caras e vou fazer as continhas. 10 dividido por 5 dá 2, 2x à quinta, menos 2 tangente de x. E agora eu observo o seguinte, olha, eu tenho C1 mais C2. C1 é qualquer constante real, C2 é qualquer constante real. Então, C1 mais C2 é qualquer constante real C. Então, eu vou escrever aqui mais C. Por que o que eu estou usando aqui? Todo número real pode ser escrito como soma de dois números reais. E a soma de dois números reais, sendo esses dois números reais qualquer real, pode dar qualquer número real. Tá? Então, por isso eu substituí por C. E é isso.
E, de novo, aqui tem só que ter um cuidado. Qual que é o cuidado? A tangente e a secante têm problemas de continuidade. Então, isso daqui está acontecendo em um intervalo onde as duas são contínuas, certo? Por exemplo, a tangente, ela é contínua no intervalo de... Tenho sempre que fazer aqui o negócio na minha cabeça. Ela é... você tem que lembrar, né? A tangente. Vou fazer aqui o círculo trigonométrico rapidinho, ó. Eu gosto sempre de fazer isso para não confundir. A tangente fica aqui, né? Ó. Então, ó, a tangente, ela sempre dá esses valores aqui. Então, ela vai ser contínua até aqui, ó. Do aberto no π sobre 2 até o π sobre 2, certo? Porque lembrando, quando chega no π sobre 2, ela explode para cá, no menos π sobre 2 ela explode para cá e para cá também. Então, isso daqui está acontecendo apenas no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. E tem que olhar também onde a secante não se anula. A secante é o 1 sobre cosseno. E o cosseno, ele se anula no π sobre 2 e no menos π sobre 2 também. Então, o intervalo que eu estou trabalhando aqui é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ou translações desse intervalo. Então, só para colocar aqui, por causa disso, eu estou trabalhando aqui em menos π sobre 2 mais kc. K é um número inteiro qualquer. Até π sobre 2. Kc não. Por que eu coloquei kc? Mais kπ. Porque daí eu vou transladando π, certo? Vou fazendo sempre essas translações desse intervalo. De π em π, que é o comprimento desse intervalo. Tudo bem? Ficou alguma dúvida desse exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Não? Muito bem. Então eu vou... tá. Eu vou fazer agora, mais um exemplo. Eu vou colocar aqui integral cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dx. Quero que vocês... Vamos tentar fazer esse aqui junto. Bom, é aquela velha história. Eu bato o olho nele e eu não sei direto quem é a primitiva desse cara. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar olhar nas minhas primitivas. Eu tenho o que aqui? Eu tenho cosseno sobre seno ao quadrado. Cosseno sobre seno ao quadrado. Eu tenho ele aqui? Não tem. Não tem. Não tem. As trigonométricas. Olha aqui, não aparece ele. Não aparece. Deixa eu copiar ele para escrever ele ali do lado das trigonométricas. Acho que vai ficar melhor. Cosseno sobre seno ao quadrado. Olha aqui. Todas as nossas trigonométricas estão aqui. Está aparecendo esse cara aqui? Não. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer aparecer ele. Então, o que eu vou fazer? Eu observo o seguinte. Eu quero fazer aparecer um desses caras. Então, eu pergunto para vocês, eu posso escrever isso aqui como sendo secante ao quadrado? Não, porque secante é 1 sobre cosseno, nem tem cosseno no denominador. Eu posso escrever como sendo cossecante ao quadrado? Não, porque cossecante ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado. Não. E esse daqui? Esse daqui, secante. O que é secante? É 1 sobre cosseno. O que é tangente? É seno sobre cosseno. Então tá parecido, né? Porque, olha... não. Tá parecido, mas não é, né? Porque, na verdade, esse daqui é seno sobre cosseno ao quadrado. Ô, professor, Oi, diga. não seria a cossecante ao quadrado, já que tá
É tipo cosseno de θ vezes 1 sobre seno ao quadrado de θ. Aí a gente escreve 1 sobre seno ao quadrado de θ como cossecante ao quadrado. Θ. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos olhar o de baixo. O de baixo. O de baixo é o quê? É 1 sobre cossecante, é 1 sobre seno. O que é cotangente? Cotangente é 1 sobre seno, mais 1 sobre tangente, desculpa. Tangente é seno sobre cosseno. Esse aqui vai ser cosseno sobre seno. Então, o que é esse cara aqui? É cosseno sobre seno ao quadrado. Então, esse bichinho aqui, eu posso escrever ele como sendo, separo os dois, e escrevo ele como sendo 1 sobre seno, vezes cosseno sobre seno. E daí, observando a continha que eu fiz abaixo, eu vejo que ele é exatamente a cossecante vezes a cotangente. Desculpa que o amigo estava falando e talvez, falar a verdade, eu não prestei muita atenção porque eu estava tentando concluir isso daqui. Ficou claro o que eu falei? Tinha alguma coisa a ver com isso? Quer Tinha repetir? não, mas o do senhor fez mais sentido agora, né? Aí eu Ah, entendi. joia, maravilha. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa continha que eu fiz aqui. Note que isso daqui acontece. Na verdade, eu vou escrever assim, ó. Isso não é muito aceito nos textos, mas acho que em aula fica melhor. Então, esse cara vai ser o quê? Vai ser a integral da cossecante de θ vezes a cotangente de θ. Aí eu volto lá na minha tabelinha e eu sei, só estou mudando o θ por x, mas de novo, θ, x, não muda nada. É só a letra. E esse cara aqui, então, vai ser o menos cossecante, né? Que é o que estava lá. Só copiando o que estava lá. Tudo bem? Aqui é pelo exemplo assim. Pelos exemplos assim. Muito bem. Joia. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente já está craque em saber primitiva das coisas, já sabe o teorema fundamental do cálculo. Então, a partir de agora, a gente vai fazer algumas integrais e o objetivo agora é calcular integrais de modo mais ágil. Ainda usando o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Lembrando, né? Porque na aula passada eu ficava o tempo inteiro, olha, pega essa função aqui, veja que ela é contínua, veja que ela tem uma primitiva, veja que a primitiva dela é contínua. Agora, esses passos todos eu vou fazer de cabeça, tá? A gente tem que sempre ter isso em mente, mas a gente vai fazer de cabeça. Na verdade, eu vou colocar aqui os exemplos, vou fazer a chamada e quero que vocês pensem neles enquanto eu faço a chamada. Depois que eu fizer a chamada, eu vou colocar isso aqui em ordem, tá? Esse T tá ruim, né? Tá parecendo qualquer outra letra menos T. Esse aqui também tá parecendo um A.
Muito bem, pessoal. Pensem aí nesses exemplos enquanto eu faço a chamada. As 22 pessoas presentes hoje. Que bom. De manhã. Vamos lá, então. Vamos começar. Começar pela engenharia ambiental. O Arthur de Moraes está? Faltou? O Caio Ramon? Presente, professor. Ótimo. Cláudio Lucas? Faltou? Não, o Caio está aqui. Eu coloquei falta errada. Caio está aqui e o Cláudio faltou, né? Presente. Cláudio está aí. Ótimo, Cláudio. Desculpa. Cláudio está aí. Laís Batista? Presente. Ótimo. Larissa Carini? Presente. Ótimo. Leonardo Rezende? Faltou. Esse nunca veio, eu acho. Márcio Igor? Presente, professor. Ótimo. Pedro Lucas? Presente. Ótimo. Simone Maria? Presente. Engenharia ambiental foi. Agora vamos para o próximo curso. Vamos lá, então. Awane, engenharia de petróleo. Awane Ellen. Faltou. David Pierre Azevedo. Presente, professor. Ótimo. Eduardo Mateus. Faltou. Jaires Oliveira. Presente. Ótimo. Júlio César. Faltou. Professor, Diga. o José Francisco está presente. Quem que é? José Francisco. José Francisco. É de qual curso? Física. Mas eu ainda não cheguei na física. Eu falei da ambiental, petróleo, agora vamos para a química. Na química temos Bruna Letícia. Tá aí? Presente. Ótimo. Claine. Presente. Ótimo. Diogo Guilherme. Faltou. Josefane. Faltou. Leonardo André. Faltou. O pessoal da química também faltante. Luiz Guilherme. Presente. Ótimo. Nayara. Presente. Ótimo. Sabrina. Presente. Ótimo. Cíntia. Presente. Ótimo. Na verdade, são só 2 pessoas da química que estão faltando bastante. Vamos lá. Agora sim, a física. Alex Rodrigues. Aqui. Helder Correia. Faltou. José Alves.
Faltou. José Francisco. José Alves presente. Ótimo. Luciano. Luciano presente. Ótimo. Maria Fernanda. Presente. Ótimo. Matheus da Silva. Faltou, né? E o Ramsés. Tô aqui, presente. Ótimo. Maravilha, pessoal. Eu deixei de chamar alguém. Não, né? Acho que todo mundo... Esse Cláudio colocou aqui, acho que é o Cláudio da Física, que eu dei presença para ele agora, né? Deixa eu só confirmar o sobrenome. Foi eu de ambiental, professor. Ah, é de ambiental. Tá. Deixa eu colocar então aqui. Cláudio da ambiental. Mas eu coloquei presença para Cláudio? Não. Foi, eu respondi Coloquei. 2 vezes. Ah, tá. Maravilha, maravilha. Muito bem. Então vamos voltar à nossa aulinha. Professor, no primeiro exercício, isso é um 0 ou é um A? É um 0. Ah, tá. É exercício com barreiras. Com obstáculo. Igual corrida com obstáculo. Vamos lá. Deixa eu colocar na outra página os outros exemplos para a gente ocupar essa aqui só com esse. A prova eu vou digitar, tá? Não se preocupem. Vai ter esse problema de não saber que número que é. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui nesse bichinho? Horas. Esse aqui é muito simples, então eu vou fazer totalmente direto. Quem é que derivando dá isso daqui? Bom, a priori você poderia pensar, mas eu não consigo fazer a função toda. Não tem problema, faz 1 a 1. Faz 1 a 1. Quem que é que... Sempre lembrando das propriedades. 1 a 1 desde que seja soma de funções conhecidas e multiplicação por escalar. Quem é a primitiva do x ao cubo? É o x à quarta. X a quarta sobre 4. Exatamente. Depois, eu tenho uma constante menos 6, copio ela, menos 6. E a primitiva do x. X ao quadrado sobre 2. Aí eu faço esse cara aqui indo de 0 até 3. Aí eu venho aqui e coloco 3 à quarta sobre 4, menos 6 sobre 2 dá 3. X ao quadrado, 3 ao quadrado. Menos, aí eu coloco aqui 0 à quarta sobre 4, menos 6, 0 ao quadrado sobre 2. Aí eu venho e faço. Isso daqui é igual a 3 à quarta sobre 4, 3 ao cubo. Mas aqui está dando tudo 0, mais 0, acabou. Aí o que eu quero dizer para vocês? Na prova, para aqui. Pode parar aqui, quer dizer, se você quiser fazer conta, mas pode fazer. Mas eu, quando eu estiver corrigindo a tua prova, eu vou corrigir até aqui. Até isso é uma coisa importante a dizer para vocês. Talvez nem todos foram ex-alunos meus, mas eu não estou muito interessado no resultado final, quando eu corrigi a prova. Eu quero saber como que você desenvolveu o teu raciocínio. Então, eu quero dizer o seguinte, se você chega até aqui certo e erra a conta para frente, pode acontecer de eu nem ler essa conta. Eu corrijo o que eu leio. A maioria das vezes eu escolho um ponto para parar. Nesse exemplo aqui, eu pararia aqui. Você pode continuar fazendo essa conta. Se você errar a conta, eu nem vou te dar errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer sei lá, o aluno A chegou até aqui e errou para frente. O aluno B
fez tudo errado até aqui, mas de algum milagre ele chegou na resposta certa. Aí vai estar a prova do aluno que fez até aqui certo, e o aluno que fez tudo viajado aqui, mas chegou na resposta certa, eu vou colocar errado, tá? Só para vocês já saberem. Então, de novo, o que eu estou mais preocupado é nesse desenvolvimento. Mesmo porque tem aquela... Professor, Oi, diga. opa, dá para repetir de novo o que o senhor fez? Qual parte que você não entendeu? Tipo, quando pega ali x ao cubo menos 6x, aí dá x à quarta sobre 4. Isso. Por que eu coloquei aqui, ó, x à quarta sobre 4? Porque a derivada do x à quarta sobre 4 dá o x ao cubo. X ao cubo. Isso. Aí eu copiei o menos 6, está aqui copiado o menos 6, e depois, quem é que derivando da x? É o x ao quadrado sobre 2. Pronto. Aí depois, o que eu fiz? Eu substituí. Coloquei no lugar do x o 3. Tá. 3x à quarta sobre 4 menos 6, 3 vezes... aqui, porque virou 3? 6 dividido por 2, dá 3. Aí, 3 ao quadrado. Menos, agora eu coloquei todo o resto. Substituindo no lugar do x, coloquei 0. Ah, tá. Ficou aí vai claro? dar esse resultado aqui. Isso aí. Deixa eu até conferir. Você falou, eu fiquei pensando, será que eu copiei e fiz alguma coisa errada? Deixa eu conferir aqui com as minhas anotações. Acho que não, né? Tá tudo certo. Muito bem. Aí, se você quiser fazer a conta, você pode fazer. Eu fiz, mas para ganhar tempo aqui, eu só vou copiar. Vai dar menos 27 sobre 4. Muito bem. Vamos seguindo. Esse cara aqui, o que eu vou fazer com ele? Mesma coisa do outro. Eu vou primeiro encontrar a primitiva. Quem é a primitiva? Quem é que derivando da x ao quadrado sobre 2? É o 2, x ao cubo sobre 3, menos 6, x ao quadrado sobre 2, mais 3. Agora, cuidado. 1 sobre x ao quadrado mais 1. É aquela famosinha que tem lá nas nossas anotações. É o arco tangente. Lembrando que eu estou vindo aqui do 0 até o 2. Aí eu venho de novo. Agora é só substituir. Só vou substituir. Então, substituindo, eu vou ter 2 vezes 2 ao cubo sobre 3 menos 6 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Eu poderia deixar indicado, mas é tão fácil, né? 2 ao quadrado dividido por 2 dá 2. Mais 3. Arco tangente de 2. Menos, agora eu copio, 2. 0 ao cubo sobre 3. Menos 6. 0 ao quadrado sobre 2. Mais 3. Arco tangente de 0. Agora, eu vou colocar aqui 2 à quarta sobre 3, menos 12, mais esse aqui eu não sei. Então, eu só vou deixar indicado. Arco tangente de 2. Aqui eu tenho 0, 0. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu tenho um arco tangente ali. Então, vamos lembrar aqui. Círculo trigonométrico, a tangente aqui. Quem que é? Nossa, que feio que ficou esse. Eu vou desenhar de novo. Ficou muito feio, muito feio. Círculo trigonométrico, o seno e o cosseno. E daí eu tenho aqui a reta da tangente. Deixa eu aproximar ela para ela tangenciar aqui na origem. Pronto. Aí, seguinte. Quando é que a tangente dá 0? A tangente dá 0 exatamente no ângulo 0. Então, quem que é o arco tangente do 0? O arco tangente do 0 é o 0. Então, esse cara aqui dá 0. Logo, acabou. Essa é a resposta. De novo, pode parar aqui, não precisa fazer mais conta.
Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo é igual aquele das trigonométricas. Eu bato o olho nele e não está muito bom, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou remanejar as coisas. Primeiro, eu vou usar a propriedade de soma de fração que eu conheço. Mesmo denominador e vou somando os termos. Essa raiz quadrada, eu vou escrever ela também de uma maneira esperta. Raiz de t é a mesma coisa do que t elevado a meio. Agora eu reescrevo isso. E eu vou ter integral de 1 até 9 do quê? De 2 mais t elevado a meio menos t elevado a menos 2. Por quê? Né? O que eu estou usando aqui? Eu estou usando o seguinte. 1 sobre t ao quadrado é a mesma coisa do que t elevado ao quadrado elevado a menos 1. Isso por quê? Isso porque 1 sobre a é a elevado a menos 1, e daí eu uso a multiplicação, aquela propriedade, a elevado a n elevado a m é a mesma coisa que a elevado a n vezes m. Então, esse daqui vai ser t elevado a menos 2, tá? Foi essas coisinhas todas que eu fiz para chegar aqui nesse, tá? Muito bem. DT. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo está comigo? Todo mundo acompanhando? Ficou alguma coisa? Não? Muito bem. Agora, uma coisa importante que eu tenho que observar, né? Essas funções, tanto a raiz quadrada quanto a 1 sobre t ao quadrado, tem problema de continuidade. Aonde? No zero. Mas eu estou aqui do 1 até o 9, então não tenho problema nesse exemplo. Agora eu vou lá e só vou encontrar a primitiva. Quem é que derivando dá 2? É o 2t. Quem é que derivando dá o t elevado a meio? É o t elevado a meio mais 1, dividido pelo meio mais 1, que eu faço a conta e vejo que é 3 sobre 2. Menos t elevado a menos 2 mais 1, que dá menos 1, dividido por menos 1. Ô, professor, Diga. se supondo que ela tivesse com zero ali nos limites da integral, eu poderia, descartar a parte que não é contínua e deixar só a parte contínua dessa integral, ou a integral acabaria aí? Você pode, de fato, fazer isso de separar em duas partes. A parte em que é contínua e a parte em que não é contínua. Só que você tem que se lembrar o seguinte. No teorema fundamental do cálculo, a função tem que ser contínua até o ponto. Todo ponto. O que eu quero dizer? Se você tivesse aí de 0 até 9, de 0 até 9. A raiz quadrada, ela é contínua no zero. Então, beleza. Pode continuar fazendo isso com a raiz quadrada. Mas o t elevado a menos 2 não é contínuo no zero. Então, nesse exemplo, não poderia. Agora, se fosse uma coisa que se não tivesse o t elevado a menos 2, daí você poderia fazer isso. Ficou claro? Ficou. Obrigado. Por nada. Joia. Agora, continuando. Agora eu só vou substituir. 2 vezes 9 mais 9 elevado... vou fazer essa conta aqui. Eu vou dar uma aqui de esperto. No lugar de escrever 9, eu vou escrever 3 ao quadrado. E ali eu vou colocar a continha, 3 sobre 2. Dividido por 3 sobre 2. É igual a... Igual nada. Não tem igual ainda não. Menos 9 elevado a menos 1. Menos 1 ali embaixo, vou colocar aqui mais 1. Menos. Aí eu vou colocar aqui, substituindo agora no 1. 2 mais 1 sobre 3 sobre 2. Menos 1 elevado a menos 1 sobre menos 1.
Agora, a mesma coisa do outro, né? Esse sobre menos 1 aqui, eu posso tirar ele e colocar mais aqui. Agora, esse cara vai dar 2 vezes 9 mais 3 elevado a 3 sobre 2. É 3 elevado a 2 vezes 3 sobre 2, que dá 3. Traço de fração é divisão. Como que eu divido fração? Multiplicando e invertendo. Mais 9 elevado a menos 1, menos 2, mais 2 sobre 3, mais 1. De novo, você pode parar aqui, mas eu só quero fazer mais um passo, só para todo mundo, só para ter certeza que todo mundo sabe fazer conta. Aí eu vou colocar aqui 3 ao quadrado, 3 ao cubo, com esse 3 aqui, simplifica, fica 3 ao quadrado, vezes 2, mais 9 elevado a menos 1, menos 2 terços, menos 1. E daí o resto vocês fazem aí, vocês terminem aí. Muito bem. Eu achei que eu tivesse terminado a conta, mas de fato eu nem terminei. Alguém tem alguma dúvida desses exemplos que eu fiz, desse aqui, último? Alguém ficou com algum passo que não entendeu? Não? Entenderam todos os passos. Muito bem. Bom, se todo mundo entendeu tudo, agora eu quero fazer uma aplicação de integral. Essa aplicação, ela é referente à taxa de variação. Todo mundo lembra o que é taxa de variação? Bom, agora voltando na pergunta de novo, né? Ou pelo menos, não fique chateada comigo, mas pelo menos nessa aula eu tô usando isso. Quem não lembra o que é taxa de variação, vai lá no curso de cálculo 1 e se lembra o que é taxa de variação. Mas eu vou dar só uma recordação para vocês. Taxa de variação instantânea em uma função é a derivada. A derivada é a taxa de variação instantânea. Tem uma interpretação de porquê, né? Por exemplo, um exemplo de taxa de variação instantânea é a velocidade. A velocidade é a taxa de variação instantânea do espaço. Quem que é a taxa de variação instantânea do espaço? É a velocidade. Ou seja, a velocidade e a taxa de variação é a derivada. Então, a velocidade é a derivada do espaço. Tá bom? Muito bem. Mas, antes de falar disso, eu quero só lembrar do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, sempre ele. Que ele me diz basicamente o seguinte: se a função f e f' são contínuas, no intervalo fechado AB, então a integral de A até B do f' de x dx é igual ao f do B menos o f do A. Bom, o que é que isso está me dizendo? Lembrando de taxa de variação. F' de x é a taxa de variação instantânea de f no ponto x. Outra coisa, f de b menos f de a, você pode interpretar como sendo o valor da f no ponto final menos o valor da f no ponto inicial. Ou seja, esse cara aqui é a variação de f no intervalo AB. Então, olha só o que o Teorema Fundamental está nos dizendo. O Teorema Fundamental está nos dizendo o seguinte: a integral da taxa de variação instantânea
de f no intervalo AB é a variação de f em AB. Por que que isso é importante? Porque é comum acontecer da gente conhecer... Nossa, eu pulei um monte de página, mas tudo bem. É comum a gente conhecer quem é a taxa de variação, mas não conhecer quem é a função. Isso é uma coisa que pode acontecer. E daí, o que você vai fazer? Você pode ir lá e brincar com a integral e achar quanto que variou. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou pular um exemplo, depois eu falo ele em outra hora. Exemplo. Suponhamos que eu tenho uma partícula. Se movendo ao longo de uma reta. E sua posição você pode pensar um carro se movendo numa estrada reta, por exemplo. Em cada instante. É S de t. Cada instante, ela é S de t. E a velocidade em cada instante t é v de t. Então, quer dizer o quê? Eu tenho as funções t indo em S de t, e para cada t, eu tenho v de t. Suponha ainda, então, que essas duas funções são contínuas. Suponha também que essas duas funções são contínuas. Aí, o que eu vou ter? Pela observação que eu fiz antes do teorema fundamental do cálculo, a integral de A até B de V de t dt vai ser o quê? Bom, o que é velocidade? Velocidade é a derivada do espaço. Então, a velocidade vai ser, pelo teorema fundamental do cálculo, o espaço em B menos o espaço em A. Ou seja, vai ser o deslocamento. Aí, por que isso daqui é legal? Porque pode acontecer de você ter... Vamos dizer que você está andando num carro. Você está andando num carro e o teu carro está te dando exatamente, lá no velocímetro dele, quanto que é a sua velocidade em cada instante de tempo. Mas a tua estrada não tem nenhuma marcação da posição. Aí você quer saber quanto é que você deslocou. Aí o que você pode fazer? A integral dessa função da velocidade que você tem. Certo? Então, essa é uma aplicação que a gente tem de integral. A integral da velocidade é o deslocamento. Você pode também fazer... Eu tinha preparado um exemplo para escrever também, mas eu só vou falar. Por exemplo, você tem um tanque enchendo de água. Ou um tanque que está vazando água. O que importa é, em cada instante de tempo, você tem um volume diferente. E eu sei quanto é que está variando a taxa de variação desse volume. Aí o que eu vou ter? A integral
da taxa de variação vai ser exatamente o volume final menos o volume inicial. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer agora um exemplo prático dessas coisas. Mas veja já uma aplicação, né, de integral. Uma aplicação já está sendo posta. Não. Antes de falar da aplicação, eu quero falar mais uma coisa. Desculpa. Eu quero falar mais uma coisa antes de falar da aplicação. Então, esse cara aqui é o deslocamento. Mas, observa que esse deslocamento não é exatamente o quanto que o meu carro andou. Porque o meu carro pode ter ido um tanto para frente em um momento, voltado, tal. Isso aqui é apenas o instante, a posição final menos a inicial. E se eu quiser saber exatamente quanto é que ele andou? E como que eu vou saber a distância percorrida? Então, a pergunta é, e a distância percorrida? Para calcular a distância percorrida, eu posso fazer o seguinte. Vamos colocar aqui num gráfico. Olha aqui, vamos colocar aqui num gráfico. Digamos que eu tenho aqui velocidade e aqui tempo. Digamos que o gráfico foi assim, ó, por exemplo. Pá. Ai, caramba. Aí você fala, eita bexiga, ferrou tudo. Porque, olha só, nesse instante aqui, digamos, de T1 até T2, a velocidade foi negativa. Então, quer dizer que ele voltou. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso, então, fazer o seguinte. Eu posso separar o estudo em três intervalos. No intervalo de A até T, até T1, quanto que ele percorreu? Ele percorreu a integral de A até T1 da minha velocidade. Eu vou fazer os mais fáceis primeiro. Vou chamar isso de A1. Quanto que ele percorreu de T1 até... Não, vamos fazer os mais fáceis. Do T2 nos positivos até B. De T2 até B. Quanto que ele percorreu? Ele percorreu a integral de T2 até B da velocidade. Vou chamar isso de A3. Agora, vem o pulo do gato. E de T1 até T2? Quanto que ele percorreu? Olha só. Nesse momento, tá negativo, né? Aí você poderia falar, e se eu jogasse para cima? Exatamente fosse o positivo, só vou rebater para cima. Ou seja, esse cara aqui no instante T, eu vou jogar aqui no menos V de T. Só rebati para cima. Aí daria certo, né? Se fosse aqui para cima, eu teria exatamente o tanto que ele percorreu. Então, quanto que ele percorreu nesse instante? Eu vou colocar aqui. Vai ser o T1 até T2. Que é o que eu chamei de A2. Então, quanto que ele percorreu de fato? Resposta do exercício. Percorreu A1 mais A2 mais A3. Mas o que é isso? Isso vai ser a integral de A até T1 do V de T dt mais a integral... aqui faltou um menos, né? Obrigado. Alguém deve ter me avisado, eu não vi. Quero menos. Obrigado. De T1 até T2 menos V de T dt. Mais a integral de T2 até B
do V de t. Aí eu venho aqui e faço o seguinte. Bom, mas eu queria escrever isso tudo numa integral só. Tudo numa integral só. Mas não dá para escrever tudo numa integral só, porque eu tenho esse menos. Aí eu observo o seguinte. Esse menos é exatamente o quê? No momento em que a função é negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar pelo módulo. A até T1, de A até T1, o V é positivo. Então, o módulo de V é o próprio V. De T1 até T2 é negativo. Então, esse menos V de T vira positivo, ou seja, é o módulo. E a mesma coisa no outro. T2 é o módulo. Então, agora eu posso juntar, usar aquela propriedade, integrar de A até T1, mais de T1 até T2, mais de T2 até B. Ô, professor, coisa. Oi, pode falar. mas não seria um módulo de menos V de t? Não, por causa do seguinte. Módulo de V de t é igual a V de t quando o V de t é positivo. E ele é menos V de t quando o V de t é negativo. Quando eu estou do T1 até o T2, do T1 até o T2, o V de t é negativo. Então, o módulo de V de t é o menos V de t. Então, esse menos V de t aqui virou módulo de V de t. Por causa que ele está nesse instante aqui. Ficou claro? Ficou, obrigado. Por nada. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Muito bem. Então, a aula já encerrou. Quem quiser sair, pode sair. O que eu vou fazer agora, eu vou só enunciar um exemplo, que eu vou querer que vocês peguem ele de exercício, então você pode sair agora e depois você entra no AVA e vê a escrita dele lá. E na próxima aula eu vou querer discutir esse exemplo, tá bom? Então agora eu só vou escrever o exemplo. Eu estou falando isso porque eu sei que tem gente que tem aula e tudo mais, né? Se bem que a nossa aula acaba... acaba 9h10, né? Não sei porque eu pensei que era 9h20. Exemplo. Suponhamos. Uma observação, né? Eu fiz isso daqui nesse exemplo, mas o que eu estou falando vale sempre, tá? Sempre a distância percorrida é a integral do módulo, certo? Então, só para fazer aqui uma observação. A distância percorrida de A até B é sempre a integral de A até B do módulo da velocidade. Muito bem. Então, vamos escrever aqui. Suponhamos uma partícula se movendo ao longo de uma reta, de modo que sua velocidade em cada instante de tempo é V de t. T é t segundos, vou colocar S de segundo. E a velocidade vai ser t ao quadrado menos t menos 6 metros por segundo. Aí o exercício é o seguinte, item A. Qual o deslocamento
E no item B, qual a distância percorrida pela ponte? Então veja, né? Um está no primeiro caso e o outro está no segundo caso que eu esbocei para vocês. E daí eu quero que vocês pensem nisso e na próxima aula eu faço esse exemplo. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Alguma sugestão? Não? Bom, se todos estão sem falar mais nada, então eu vou encerrar a aula e quero agradecer vocês pela participação, pela presença e também quero lembrá-los da monitoria do Simon e do meu atendimento também na sexta-feira às 8, ok? Se tiver alguém que não está ainda sendo contemplado nos horários disponíveis para monitoria ou para atendimento, por favor, me comunica para encontrar outro horário. Eu cheguei a olhar um pouquinho lá no fórum, mas eu não tenho certeza se todo mundo está contemplado. Qualquer coisa me avisem, tá? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Professor, que horário que é as monitorias?